Bom, sabendo já os fatores passíveis de competição, né? Sabendo que as plantas competem por luz, por água, por nutriente, por espaço também, e as suas diversas peculiaridades, num termo geral mais aplicado, o produtor rural ele geralmente pergunta quando que deve ser feito esse controle. Tá? E para isso o extensionista ele deve se valer de informações prévias dos períodos de interferência das plantas daninhas à cultura. Tá? Vale lembrar aqui que nessa questão de períodos de interferência, a gente vai saber, por exemplo, que o local e o período onde a planta está sendo cultivada, se é verão, se é inverno, dependendo da latitude e longitude que esteja a tua produção, ela vai ter respostas de interferência distintas, tá bom? Então, bora falar um pouquinho sobre isso. A importância, sem saber os períodos de interferência, é saber o período e fase da vida da cultura que vai ter que ser realizado o controle de plantas daninhas, né? Então o produtor chega contigo e pergunta qual período e por quanto tempo eu devo fazer. Qual período, né, que seria em que fase da planta, e por quanto tempo eu devo fazer o controle de plantas daninhas para eu ter 100% de produção, né? Para eu ter o máximo de potencial genético que a cultura pode oferecer. Tá? Então, é no início, é no final do ciclo da cultura, é quando a planta está jovem, é quando a planta está adulta. Então, essas perguntas é que o período de interferência vai saber. Você vai saber responder conforme a literatura está te mostrando. Tá? Então, aqui essa primeira imagem a gente já percebe aqui, né? Em que período é melhor o controle dessa planta daninha? Quando ela é jovem ou quando ela é adulta? Então, o controle é muito mais fácil quando a planta é menor. Ela provocou menos dano. Se eu for fazer uma capina aqui, vai dar menos trabalho. Se eu tiver que aplicar um herbicida, eu vou usar uma dose menor. Então, todas essas características de controle de planta daninha, você preconiza realizar quando a planta está jovem. Tá? E nós temos aí 3 conceitos básicos que você, como técnico, deve saber e que são informações que você vai passar ao produtor de maneira mais didática. Eu vou mostrar isso mais à frente. Para entender esses 3 conceitos, né, o primeiro deles, o período anterior à interferência, né, que é o período no qual a planta daninha pode crescer junto com a cultura sem promover impactos negativos à produção. É o período no qual há a convivência entre as duas plantas, tanto cultura quanto planta daninha, não vai prejudicar o potencial produtivo. Nós temos o mais importante deles, que é o período crítico da prevenção da interferência. Nesse período, se você não realizar nesse período o controle de plantas daninhas na cultura, ela vai interferir negativamente no potencial produtivo da cultura. Ou seja, o dano, se você não interferir nesse momento, o dano futuro será permanente, que será sobre a produção. E o período total de prevenção da interferência é o somatório em dias do período anterior mais o período crítico de prevenção da interferência. Vale lembrar que, a depender do tamanho de área, por exemplo, eu não posso esperar entrar no período crítico de prevenção da interferência simplesmente pelo fato de não ter tempo hábil para que o controle não interfira negativamente sobre a cultura. Tá? Então, usem sempre o período total de prevenção da interferência. E como é que eu encontro essas variáveis aí em dias? Então, eu vou explicar como é que acontece experimentalmente, como é que a gente acha esses dias, para que você saiba interpretar os valores quando eles forem divulgados. Tá? Então, isso aí é um paralelo entre a ciência e a extensão, pesquisa e extensão. Tá? Então, a gente vai trazer da pesquisa informações para usar na extensão. Você não precisa fazer um experimento dentro da propriedade para determinar o período de interferência. Tá? Então, imagine que isso aqui é a linha de tempo de uma produção agrícola qualquer. Tá? Dia do plantio, colheita, produção.
Tá? Digamos que seja 90 dias aqui o ciclo desta cultura. E cada linha de tempo dessa é um bloco experimental. Tá? O que acontece aqui? Em determinado local, eu deixo um período sem planta daninha, que a gente chama de limpo, e um período no sujo. Tá? Então, 10 dias no limpo e depois eu não controlo mais. E assim eu vou fazendo nos demais blocos. Tá? Aí ainda vai faltar aqui o 100% no sujo, né? Que seria 90 dias sem controle. Provavelmente, qual é o período que vai ter maior potencial de produção? 90 dias de capina, certo? Aqui a planta cresceu, a cultura cresceu sem interferência de planta daninha. No entanto, capinar todos os dias vai me gerar um custo muito alto. Então eu tenho que encontrar o equilíbrio aqui entre período limpo e sujo, de maneira que seja o menor período possível de limpo, que não provoque redução na produção. Isso vai me dar um custo menor. Em um outro experimento, você vai fazer o contrário. Vai colocar sujo e limpo. Tá? Esses dados, né, no final do experimento, ele vai me dar dados em produção. O que eu quero? Eu quero 100% de produção. Tá? Com esses dados de produção aqui, então eu vou fazer curvas de equação, vou fazer uma equação que eu vou aplicar, que é a de Gompertz, e eu vou chegar a essas duas situações. Ó, períodos de controle, que foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês, limpo, sujo, limpo, sujo, limpo, sujo, e períodos de convivência, convive, controla, convive, controla, convive, controla. O que quer dizer aqui? Ó? Isso aqui é de eucalipto, tá? Que eu tenho dias após plantio, e aqui eu tenho potencial de produção. Aqui foi 100% da produção, aqui 0% da produção. Quanto que eu quero? 100% da produção. Tá? Então, aqui eu vou determinar, por exemplo, que 0 dias de controle, eu vou ter apenas 60% da produção, eu tenho redução aí de 40%. Tá? 0 dias de convivência, já seria esse ponto aqui, 100%. Tá? Bom, aqui na equação de Gompertz eu consigo fazer então a determinação de dias. Tá? Período anterior à interferência, período crítico de prevenção da interferência e o período total de prevenção da interferência, que é o somatório de dias entre o período anterior à interferência e o período crítico de prevenção da interferência. O que quer dizer isso? Que eu tenho que controlar do 0 dia até aqui 150 e poucos dias. Se eu controlar nesse período, se eu fizer o controle do eucalipto sem conviver com a planta daninha, eu vou ter 100% de produção. Tá? Posteriormente a isso, eu já não preciso mais me preocupar com as plantas daninhas. Tá? Ou, se eu deixar esse tempo todinho convivendo, eu vou ter danos na produção de maneira definitiva. Não volta mais ao 100%. Tá? Então, aqui no caso, esse experimento de Toledo verificou que o período crítico de prevenção da interferência é de 18 a 140 dias. Tá? Então, aqui é o PAI, de 18 a 24 dias, 140 dias é o período crítico de prevenção da interferência. Tá? Se eu controlar nesse período, eu vou ter, então, 100% da produção. O que isso interessa para ti? Eu não precisa avaliar esse gráfico, tá? Tu precisa só entender como é que ele funciona, para quando chegar a situação de você apresentar para o produtor rural, você apresentar o período que ele tem que controlar, tá bom? Então, onde é que você vai ter esse tipo de informação? Justamente em periódicos, em artigos, tá? Então, daí a importância de se ler artigos na área. Agora vamos avaliar coisas diferentes aqui. Ó. Alho, vamos comparar com o feijão. Tá? Alho, o período crítico de prevenção da interferência do alho, o período total é 100 dias. E eu vou colher ele com 110, 115 dias, 120 dias. Tá? Ou seja, praticamente todo
o período de crescimento da cultura até a colheita, eu tenho que manter sem planta daninha. Por quê? Porque o alho tem folha estreita, tem um crescimento muito lento, tem um sistema radicular muito frágil, tá? Então, ele demora mais a se estabelecer. Tá? Aí vamos comparar com feijão aqui. Ó. Feijão tem praticamente o mesmo ciclo. No entanto, o período total de prevenção de interferência é 30 dias. Então aqui eu economizo 70 dias de capina. Por que aqui é menos período? Porque o feijão germina rápido, cresce muito rapidamente, sombreia a cultura ao lado, a planta daninha ao lado. Então ele abafa a área mais rápido. É isso que o produtor rural vai te falar. Não, qual é que abafa mais rápido? O feijão. Tá? Por isso ele tem um menor período. Como comparar feijão com milho? Praticamente o mesmo ciclo. Milho precisa de mais tempo capinado. Por quê? Porque milho tem folha estreita, passa mais luz. A velocidade de crescimento é até o mesmo. Né? Tem até uma time-lapse aí em determinado momento que vocês vão observar justamente essa característica de que eles germinam muito próximo, né? Em período de dias. No entanto, um tem uma área foliar maior e outro uma área foliar menor. Tá? Tem também as questões sobre estrutura da planta. Mandioca esgalhada, 105 dias. Tá? Mandioca ereta, 224 dias. No Amazonas. Por que essa diferença tão grande? Mandioca esgalhada vai produzir mais sombra, mandioca ereta menos sombra, e o espaçamento entre as plantas não muda tanto de mandioca ereta e esgalhada. Tá? Então eu tenho como corrigir isso? Eu tenho como corrigir isso sabendo a estrutura da planta, como ela é, a arquitetura da planta. Tá? Isso aqui vocês vão ter que lembrar que as plantas elas têm dentro, inclusive da mesma espécie, eu tenho biótipos com maior área foliar, maior altura, maior comprimento entre nó. Então, e isso daí diminui a competição entre a cultura e a planta daninha. Aqui é o exemplo da mandioca, né? Mandioca ereta e mandioca esgalhada. Mandioca esgalhada vai passar menos luz na entrelinha. Tendo menos luz, vai ter menor quantidade de planta daninha. E aqui na ereta, uma quantidade maior de planta daninha. Tá? Aqui eu vou precisar de mais dias controlando e aqui menos dias controlando. O que eu posso fazer para solucionar o problema da mandioca ereta? Diminuir o espaçamento, tá? E aumentar a densidade de plantas por área. Aí vale lembrar que vai também aumentar o número de covas, vai aumentar o custo para abrir covas, por exemplo, se for manual. Então, assim eu consigo corrigir essa questão do acesso à luz. A época de plantio também vai me dar maior ou menor ocorrência de planta daninha. Então, aqui no Pará, isso é um exemplo clássico. Tem o plantio de mandioca no final do período chuvoso, tá? E no início do período chuvoso. Esse gráfico é mais semelhante a regiões mais ao sul do Pará. Então, se eu planto mandioca aqui, nesse período, abril-maio, eu vou ter uma menor ocorrência de planta daninha. Por quê? Porque eu vou passar um período de seca. Então vai ter menos planta daninha. E aqui eu vou ter uma ocorrência maior de planta daninha. Por quê? Porque eu tenho uma maior quantidade de água. Então, a depender também da época de plantio, da época de semeio, dependendo da cultura, eu vou ter maior ou menor densidade de planta daninha. Tá? Eu não posso fazer isso em algumas questões. Por falta de água, né? Pode matar a cultura. Não é o caso da mandioca, que ela consegue fazer regulação osmótica na raiz. E também por questões sanitárias, né? Um exemplo é o vazio sanitário para a soja. Aqui eu já tenho uma quantidade, já muda, né? A característica de distribuição de chuva, isso aqui é mais nordeste do Pará. Tá? Então eu tenho uma concentração maior de chuva aqui. Nesse período de janeiro a maio eu vou ter mais planta daninha. E aqui de junho a dezembro, né, se eu fizer o plantio nesse período,
eu vou ter uma ocorrência menor de planta daninha. Aqui é para vocês observarem a questão, né, de milho. Aqui eu tenho milho, com 18 dias após a emergência, ele ainda não é capaz de sombrear essa área. Então eu tenho que controlar a planta daninha nesse período também. Ah, mas não tem planta daninha. Não tem, não controla. A questão é que nesse período você tem que estar preparado para o controle. 21 dias, 32. Já fechou praticamente tudo. 55 dias aí eu já não preciso mais entrar colhendo, controlando planta daninha. O próprio milho já tem a característica de fechar a entrelinha. E a luz é um fator predominante aí, um recurso predominante para a planta daninha também poder crescer. Então aqui a própria cultura já controla a planta daninha. Então, dessa situação toda que a gente mostrou, né, eu mostrei para vocês 3 conceitos. Período anterior, período anterior à interferência, período crítico de prevenção da interferência e período total de prevenção da interferência. São dias, tá? No entanto, dentro da própria planta, eu tenho características da própria planta endógenas a ela que podem diminuir o período total de prevenção da interferência. Então, um exemplo muito prático disso é se eu estou fazendo produção orgânica. Se eu estou fazendo produção orgânica, onde eu não posso, por exemplo, fazer controle químico, se eu não posso fazer um controle que seja mais eficiente, mais barato, eu tenho que usar todas as estratégias disponíveis para que eu tenha menor período total de prevenção da interferência, porque isso vai me reduzir custo. Então, eu posso usar a própria planta para que faça esse controle. Então, como é que seria uma planta que tenha menor período total de prevenção da interferência? É uma planta que germina rápido, tá? Além de germinar rápido, ela tem um alto percentual de germinação, ou seja, a semente ou o propágulo que você adquiriu germinam bastante, né, sem deixar falhas no campo. Que elas tenham uma velocidade de crescimento rápido, que tenham uma altura maior, quanto maior a altura, maior o potencial de sombreamento, que tenham grande área foliar, isso vai ajudar a diminuir o acesso à luz às plantas daninhas, e que tenham um crescimento radicular rápido. Isso vai fazer com que a planta cresça também mais rápido. No entanto, nós vimos que algumas peculiaridades dessas podem diminuir também o potencial produtivo da cultura. Então você tem que pesar em que contexto você vai estar utilizando esta planta. Tudo bem? É algo que vai me trazer redução de custo e eu vou ganhar na redução de custo? Sim, Então, beleza, vou usar uma dessa. Ah, vai reduzir muito a produção a ponto de eu não ter um retorno econômico com a produção? Aí eu vou procurar outras alternativas. Tudo bem, gente? Então, aqui do período de interferência, o que eu devo relatar a vocês? Sempre que possível, antes de realizar o plantio de determinada cultura, você procurar na literatura um trabalho que tenha sido realizado próximo da sua área de plantio e que lá diga qual é o período de prevenção da interferência, período total de prevenção da interferência. Por que isso? Para você se programar que de tal data até tal data você vai ter que fazer monitoramento de população de plantas daninhas na área, para entrar ou não com controle. Tá? Basicamente é isso, e também saber que, a depender das estruturas morfológicas da planta, você vai ter um maior ou um menor período total de prevenção da interferência. Beleza, gente? Então, aqui terminamos a parte de fatores passíveis de competição e vamos agora, na próxima aula, já falar sobre métodos de controle de plantas daninhas. Tudo bem? Muito obrigado, até mais.